Bom dia. Vamos fazer uma reflexão aqui juntos sobre o livro de 2 Reis, capítulo 5, especificamente o versículo 9 ao versículo 12, quando Naamã, nessa parte aqui, ele é direcionado a encontrar Eliseu, para que ele pudesse viver um milagre em relação à lepra. E o começo desse capítulo, no versículo 1, descreve quem era Naamã. Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Naamã era um grande homem diante do seu senhor. Era um homem de muito respeito. Naamã era um homem valoroso. A Bíblia que está falando, né? Porém, tem um porém. Qual é o seu porém? Qual é o meu porém? Porém, leproso. E aí, dentro do contexto da história, mas uma menina vai para servir a esposa dele dentro da casa e essa menina fala sobre Eliseu. Como ela traz uma esperança para Naamã em relação à cura daquela lepra. E quando Naamã vai para esse encontro com Eliseu, Naamã, diante de tudo isso que ele valorizava ser, ele esperava uma recepção digna de um homem importante. Ele queria ser reconhecido por Eliseu como um homem corajoso, um homem valoroso. Só que quando ele chegou lá na frente de Eliseu, na porta, Eliseu nem saiu. Eliseu mandou um recado e falou assim: fala para ele mergulhar no Rio de Jordão 7 vezes e ele vai ser curado da lepra. Aquilo indignou Naamã, ele não ter nem ido ao encontro dele para falar isso, mandar um recado. E aí o que a gente aprende? Então, quando a minha imagem, quando a minha reputação, ela é mais importante do que a verdade, sabe quem assume o controle? O ego. É ele que vem para assumir o controle. E esse movimento todo no mundo espiritual, ele aconteceu exatamente para confrontar o ego de Naamã. Esse era o ponto da cura. Só que, talvez, o texto não afirma isso, mas eu posso entender que esse ego, essa vaidade, esse orgulho, essa autossuficiência, de alguma forma sustentava essa lepra. E Naamã precisava ser confrontado exatamente nesse ponto, na raiz. Tanto é que, quando a expectativa dele foi frustrada em relação ao que ele estabeleceu na mente dele, que ele merecia receber, aquilo gerou nele um comportamento desconfortável. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. O que é mais importante para a nossa cura é estar atento, não ao que o outro faz com você. Então não é sobre o que o outro faz, é sobre o que você faz com aquilo que o outro está fazendo. Porque Naamã, ele esperava uma honra, não recebeu. O que fez? Desestabilizou ele ficou irritado. Então a raiz estava contaminada dentro dele. A cura de Naamã, ela estava totalmente direcionada com o objetivo de revelar essa desordem interna. Porque o direcionamento de Eliseu para Naamã foi assim, vai lá e mergulha no rio 7 vezes. Para ele, aquilo dali era um absurdo. Mas aquilo dali estava matando a autossuficiência, o ego, a vaidade, a superioridade. E todos esses sentimentos, de alguma forma, acredito eu, levando para essa linha de raciocínio, sustentavam aquela lepra que tanto incomodava aquele homem, que tinha uma identidade que a própria Bíblia revela, valoroso, corajoso. Então, o que a gente aprende com isso? Muitas das vezes é difícil de estudar a palavra de Deus, de estar de frente para essa verdade, porque essa verdade ela vai revelar o meu e o seu porém. E às vezes a gente não quer estar de frente para esse porém, para enfrentá-lo, mesmo que ele nos incomode. Mas na maioria das vezes a gente tem vontade de fugir desse porém. Só que esse porém, ele impede que essa identidade ela seja verdadeiramente restaurada. Então é necessária a revelação desse porém. Só que a revelação desse porém dói, machuca, mas é através desse toque, desse tratamento que a ferida é curada.